Fala do Senhor para a igreja, amém? Amém. Você está aí? Você está feliz de estar aqui nessa noite? Amém. Amém. Me encontro feliz. Mais uma oportunidade que nós temos de ser instrumento de Deus para a tua vida. Os obreiros já estão finalizando o recolhimento do envelope. Eu queria que você curvasse a sua cabeça comigo. Vamos orar. Pai, diante da tua presença, Senhor, diante de ti, Senhor, muito obrigado pelo privilégio de mais uma vez estar neste lugar. Com esta responsabilidade, Senhor, de ser instrumento teu, Pai, para que tu possas falar aos nossos corações nesta noite, Senhor. Obrigado pelo dia, obrigado por chegarmos aqui com saúde, Senhor. Obrigado até mesmo pelas dificuldades, Senhor, Pai, porque de fato elas muitas das vezes nos ensinam, Senhor, a estar na tua presença, a buscar pela tua presença e a entender, Senhor, qual é a tua vontade para nós. Que seja mais um momento, que seja mais uma oportunidade, Senhor, de ouvirmos a tua palavra, Senhor, de não apenas ouvirmos ela, mas colocarmos ela de fato dentro do nosso coração, Senhor, e ao sairmos deste lugar, entendermos a tua palavra, colocarmos em prática, Senhor, a tua palavra. Porque de nada adianta eu ficar aqui falando, Senhor, horas e horas e horas, Senhor, se ao sairmos daqui nós esquecemos tudo, Senhor. Pai, que a palavra, Senhor, encontre um lugar especial no nosso coração nessa noite, Senhor, e que ela produza o efeito desejado por Ti, Senhor. Fique à vontade no meio de nós, através do Seu Espírito, é o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Abra comigo a sua Bíblia, o livro de Filipenses. Filipenses, capítulo 1. Capítulo 1, a gente vai ler os primeiros versículos até o versículo 10, 11. Até o versículo 11. Acompanha, talvez a minha tradução seja um pouco diferente, mas não muda muita coisa não. Acompanhe aí comigo, por favor. Diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, na saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovarmos as coisas excelentes e seres sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, a qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Estamos até aí? Estava em casa a meditar nesse texto e em algumas coisas que poderíamos trazer nessa noite para os irmãos, para mim também. E Deus ele foi falando comigo a respeito de algumas coisas e pretendo compartilhar aqui com os irmãos uma mensagem muito simples. O Evangelho, eu costumo dizer que o Evangelho ele é muito simples. A gente vai aqui falar em poucos minutos, o culto hoje vai terminar um pouco mais cedo, mas a mensagem ela é simples, mas muito tão necessária para nós nesse momento, que eu queria que realmente nessa noite você, esses poucos minutos que a gente vai estar aqui, estivesse comigo aqui. Que a sua mente, o seu trabalho, os seus afazeres, a sua família, você parasse um pouquinho só nesses minutos de pensar neles e pensasse no que Deus tem para falar contigo nessa noite. Porque talvez a mensagem que você escute nessa noite seja um diferencial para toda a tua vida. Talvez seja uma resposta que você tanto precisa, ou que tanto busca, ou que tanto deseja de Deus.
preparando a palavra, e em alguns momentos eu estava vendo a EBD, que estava acontecendo aqui de manhã, e alguns comentários de alguns irmãos que estavam fazendo, e eu ouvi algum comentário de uma irmã que falava que queria muito que Deus falasse com ela, de fato, pelo nome, ou que ouvisse a voz, ou que entendesse como a gente está falando aqui, falasse com ela. Só que a grande questão é que em muitos momentos Deus fala, irmão. Deus fala através de pessoas, Deus fala através de canções, Deus fala através da leitura da própria palavra, Deus fala através de uma situação que você presencia e é Deus falando com você. Só que em muitos momentos a gente não está atento a isso, não está percebendo a voz de Deus para nós. E aí a gente ora pedindo para que Deus fale conosco, e na verdade Deus já falou. E aí a gente vai orar, vai pedir a Deus que quer ouvir a voz dele, quando na verdade Deus já mostrou, Deus já se apresentou, Deus já revelou, Deus já mostrou para nós o que nós deveríamos fazer, ou qual atitude nós deveríamos tomar diante de algumas situações. Mas em muitos momentos essa é a realidade, é que nós não queremos ouvir Deus, nós queremos ouvir uma resposta de Deus que bata com aquilo que a gente deseja. A gente quer ouvir uma aprovação de Deus diante daquilo que eu já decidi por mim mesmo. A gente já tem vamos dizer assim, uma solução para uma situação, mas a gente está dizendo que está orando a Deus, esperando a resposta, mas a gente está simplesmente aguardando a aprovação de Deus do desejo que eu tenho que aconteça da forma que eu desejo. Essa é a realidade. Então, às vezes, eu nesses comentários eu ouvi até a Bia falando de que muitas das vezes a vontade de Deus era contrária a todas as vontades dela. E de fato, na maioria das vezes, é. Não é porque Deus ele é ruim conosco, ou porque Deus não quer nos agradar, muito pelo contrário. É porque Deus está olhando lá na frente. E muitas das vezes, ou na maioria delas, as nossas escolhas, as nossas vontades não batem de acordo com a vontade e as escolhas de Deus. Mas o que nos conforta diante de tudo isso é saber que o que Deus tem é infinitamente melhor para nós do que aquilo que nós mesmos desejamos. Então, que nessa noite você possa, nesses poucos minutos, abrir o seu coração para a mensagem que Deus vai falar conosco nessa noite. Então, meditando sobre esses versos, eu me deparei, eu gosto muito do apóstolo Paulo, de verdade, talvez grande parte daquilo que eu prego é a respeito das cartas de Paulo, dos conselhos que Paulo dá, das orientações que Paulo dá, porque de fato era um homem extremamente inteligente. E é interessante porque era um homem que perseguia a Cristo, mas a partir do momento que ele conheceu de verdade quem era Cristo, ele vai com todo o ímpeto, com toda aquela força que ele tinha para tentar casar os cristãos. Agora ele vai independente do que vão pensar, do que vão fazer com ele vai com força, porque ele de fato conhece aquilo que ele está seguindo. Isso faz toda a diferença. Quando nós conhecemos a Deus, quando nós estamos em busca de conhecer a Deus, a gente tem que ir com força, com vontade, com desejo. E eu tenho certeza que Deus ele vai nos abençoando da mesma forma. Amém? Eu separei aqui um tema, eu queria que você falasse para o seu irmão a seguinte frase: nós estamos em obra. Essa é uma realidade de todos nós. Nós estamos em obra. Nós estamos às vezes num processo de construção, alguns diferentes uns dos outros, mas estamos em obra. Alguns, vamos dizer assim, de forma analógica, falando uma analogia, alguns estão com a obra um pouco mais adiantada, outros estão tendo que construir ainda desde o início, ainda lançar as raízes lá, né, da construção, ainda estão no período inicial, outros já têm alguns cômodos já feitos, mas independente do momento em que estamos, todos nós estamos no processo de construção, de obra. E é interessante que Paulo ele fala justamente essa questão nesses primeiros versos, na verdade toda esta carta, porque esta carta ela é dirigida à igreja que está em Filipos. Você vai ver no primeiro capítulo, aí, nos primeiros versos, Paulo Timóteo se dirigindo à cidade de Filipos, aos irmãos que estavam na igreja de Filipos. E na verdade Filipos é a primeira igreja fundada na Europa, na segunda viagem missionária que Paulo fez.
E é interessante que essa localidade hoje é atual, é conhecida como a atual Grécia, essa cidade de Filipos. Então, Paulo, ele na segunda viagem ali, ele, diante de, se você quiser comprovar que essa história está lá em Atos, capítulo 16, e aí você vai ver a história, até como acontece aquela história de Paulo e Silas, que levam eles presos e tudo mais, eles escolhem na cadeia, as cadeias se abrem, toda aquela história ali começa a se iniciar ali numa obra nessa cidade de Filipos, iniciando então a igreja de fato de Filipos nessa segunda viagem missionária de Paulo. Isso por volta ali do ano 49 a.C. Só que aí agora Paulo, depois de alguns anos que se passam, ele vai escrever esta carta a esta cidade de Filipos. E aí eu vejo que há então uma preocupação de Paulo com relação a esta igreja. Porque agora, nesse período, então, Paulo começa a tentar aconselhar aos irmãos que de fato eles entendessem o crescimento da igreja, sabe, o relacionamento da igreja de fato com Deus, essa questão de construção de obra, de ter que trabalhar, de ter que construir, de ter que se relacionar com Deus, de ter que continuar esse processo, porque ele não estava mais lá de forma física, mas que a igreja entendesse então e começasse a se aproximar cada vez mais de Deus, porque então ele começa a perceber, alguns capítulos a gente não vai ler, mas alguns capítulos à frente em casa você vai meditar, começam a surgir falsas doutrinas, falsos mestres, falsos doutores, falsos líderes, começaram a se apresentar ali como líder mesmo da igreja, mas em contrariedade a tudo aquilo que Paulo tinha colocado, tinha iniciado ali de fato uma obra naquele lugar, e aí ele começa a ter que, na verdade, se preocupar em aconselhar os irmãos para que não se atentassem às falsas doutrinas, aos falsos conselhos, aos falsos mestres e aos falsos líderes que se levantavam naquele lugar. Pediu o Flávio ou o Mobreiro que pudesse desligar aqui, só para não estar ventando aqui, está balançando um pouquinho a folha. E aí ele se preocupa então com relação a essa questão desses falsos mestres, desses falsos doutores. E aí ele começa já dando graças ao povo, animando ao povo, que fala que com alegria ele envia esta carta a este povo, mas ele fala assim: olha, eu estou plenamente certo de que aquele que começou a obra em vós, ele vai completar. Ele está com a convicção: olha, aquilo que nós iniciamos há um tempo atrás, eu tenho certeza que aquele que começou a obra em vocês, ele vai cumprir. Mas para ele cumprir, vocês precisam seguir alguns princípios. Porque talvez, não seguindo esses princípios, vocês vão ficar sujeitos a falsas doutrinas, vocês vão ficar sujeitos a falsos conselhos, a falsos líderes, a falsos mestres. E parece que ele está falando para nós nessa atualidade. Porque a igreja também está vivendo este período, em que a gente está numa obra, numa construção, que a gente precisa entender que o Senhor, que iniciou a obra na nossa vida, Ele é fiel para cumprir. Só que a gente não pode ouvir os falsos mestres, os falsos líderes, os falsos conselhos, as falsas doutrinas que se levantam cada vez mais. Então há uma preocupação de Paulo e há uma preocupação de Deus, irmãos, para nós, para aquilo que nós estamos vivendo na nossa atualidade. Nós temos que entender que nós estamos em obra e a gente não pode desanimar, a gente precisa insistir, a gente precisa persistir. E aí Paulo então ele vai continuando nos seus conselhos, mas é interessante que ele não quer só tratar os problemas da igreja em si, do que estava acontecendo, mas ele quer agradecer, ele quer acompanhar, porque ele, na segunda viagem, como eu falei, que ele instaura ali a obra, então ele quer ver o crescimento, ele quer ver a igreja de fato evoluindo. E é isso que tem que ter no nosso coração, irmão. A gente precisa sair meio que a gente está meio que relaxado às vezes demais, a gente precisa sair dessa situação e avançar, a gente precisa progredir, a gente precisa evoluir de fato. A gente não pode ser um cristão hoje do que nós fomos anos atrás, a gente precisa ser um crente melhor do que fomos há tempos atrás. E parece que é o contrário, porque parece que quando eu olho para trás, eu estou falando só para você, estou falando para mim também, porque parece que quando eu olho anos atrás, eu era mais crente do que eu sou agora.
que os falsos mestres, que as lideranças de forma ruim possam colocar em nossos corações sementes ruins e essas sementes acabam produzindo fruto. E a gente precisa se atentar para isso, para que de fato a gente consiga entender e de verdade Deus possa concluir a obra que Ele começou a fazer na nossa vida. E se a gente tem pessoas aqui que talvez não iniciaram a obra, hoje é a oportunidade. Hoje é a oportunidade de você lançar de fato os alicerces, o seu muro, a sua construção, pouquinho a pouquinho, mas hoje é a oportunidade que você tem de entender que Deus está contigo, de entender o momento que você está passando, as situações que você está vivendo, mas saber que Deus é o dono da obra e sempre vai ser. Deus é o dono da construção. Então há uma convicção de Paulo de que Deus ele vai concluir a obra na cidade de Filipos, na igreja de Filipos, e há uma convicção de Deus de que Ele vai concluir aquilo que Ele iniciou na sua vida. Mas isso depende muito mais de você do que de Deus. Porque às vezes a gente espera muito de Deus e a verdade é que a gente precisa oferecer mais para Ele. Muitas das coisas a gente não vive ou não acontece na nossa vida não é por conta ou por culpa de Deus, é por nossa conta e por nossa culpa. É por causa da nossa postura, é por causa dos nossos pensamentos, é por causa das nossas escolhas que nós fazemos na nossa vida, e aí Deus não pode concluir aquilo que Ele começou a fazer em nós. E Deus ele não pode fazer, às vezes, no meio da nossa família, que a gente tanto quer, porque depende de nós, depende das nossas ações, depende das nossas palavras, muitas vezes. Quantas vezes nós nos lançamos palavras dentro de casa, dentro das famílias, em lugares que a gente deveria, vamos dizer assim, somar, mas às vezes a gente acaba, como ser humano, que somos falando aquilo que não deveríamos falar. Ou se posicionando de uma forma que não deveríamos nos posicionar. E aí Deus entende então que Ele não pode fazer muita coisa, quando na verdade depende de nós, das nossas atitudes e das nossas ações. Então fica sempre um alerta para nós nessa noite. Nós estamos em obra, nós estamos trabalhando, nós precisamos construir de fato. Então ele tem em Paulo essa preocupação em escrever esta carta a Filipe, esta carta de Filipenses. Interessante que ela é conhecida como a carta da alegria, por incrível que pareça. É conhecida como a carta da alegria. E Paulo ele escreve esta carta preso. Paulo escreve essa carta à cidade de Filipos quando está em cadeias, quando está aprisionado. Mas você vai ler durante toda esta carta, sempre ele falando, olha, regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Há um entendimento de Paulo que a igreja de Filipos talvez não estivesse entendendo, porque estivesse talvez vivendo um momento de turbulência, de dúvidas, de questionamento, de quem seguir, e alguns líderes vieram contra Paulo, e o que Paulo diz está certo, não está certo, então se ficou cocheando em muitos pensamentos, e Paulo, ainda que preso, ainda que num lugar muito ruim, ele fala assim, olha, se alegrem, irmãos, regozijem-se, porque Deus está conosco. Nós estamos num propósito, nós estamos numa grande obra, de maneira que nós não vamos parar, nós não vamos retroceder. Eles podem me aprisionar aqui, mas a minha carta vai chegar aí, as minhas palavras vão chegar aí, nós vamos profetizar, e vocês vão crescer, e vocês vão evoluir, e vocês vão progredir, a ponto de ele falar assim, olha, e aquilo que iniciou, a obra que Deus iniciou, eu tenho convicção e certeza de que Ele irá completar. Esse é o nosso Deus. Ele não trabalha com um presente simplesmente, com aquilo que nós estamos vivendo na nossa atualidade. Mas Deus ele trabalha com o início, com o meio, com o fim. Tem um processo, tem uma construção. Às vezes é interessante que quando a gente fala de obra, né, vamos falar assim, certamente fazer uma analogia aqui para a construção de uma casa, de um edifício. Quando a gente fala de obra, a gente olha uma obra e de fato uma obra ela não tem uma boa aparência. Principalmente quando são aquelas obras que você tem que destruir tudo, tem que jogar tudo no chão para construir de novo. E aí quando as pessoas começam a construir de novo, você vai passar por essa obra, você vai olhar, você vai ver um negócio muito feio. Você vai ver cimento, você vai ver tijolo,
tijolos sem concretar lá, sem embolso, sem nada, você vai ver uma casa feia. Uma obra é uma coisa aparentemente muito feia de se ver, mas porque a gente não consegue visualizar como ela ficará posteriormente. E é assim na nossa vida. Porque parece que nós estamos vivendo momentos feios, momentos ruins, que a gente olha e fala assim, não tem uma boa aparência esse momento. Esse momento não é legal, essa construção que Deus está fazendo na minha vida, não estou vendo nada de bom nisso, não consigo visualizar esse projeto. Quando na verdade Deus está colocando apenas os tijolos, Deus está apenas colocando ali a coluna, Deus está colocando as coisas no seu devido lugar e aparentemente elas estão feias. E é preciso então que a gente tenha paciência para isso. É preciso então que a gente entenda o projeto. É preciso então que a gente sente um pouco como o arquiteto, que a gente sente um pouco como o dono da obra e fala assim, o que o Senhor vai fazer? O que o Senhor quer fazer aqui? Qual é o desejo? O que o Senhor quer construir aqui? Porque eu não consigo visualizar nada. Vejo apenas escombros, vejo apenas uma bagunça. Quando na verdade, querido, deixa Deus agir. Deixa Deus fazer da forma dele, porque Ele é o dono da obra. Ele sabe exatamente como vai ficar a sua construção. Ele sabe exatamente como vai ficar a sua casa. Não se antecipe, não se precipite. Não queira fazer puxadinhos. Não queira fazer outros cômodos que Deus não está mandando você fazer. Aguarde o dono da obra fazer. Aguarde o dono da obra dar um parecer para que você possa meter a mão e fazer alguma coisa. Essa é uma analogia que Deus tem que começar a colocar no meu coração, porque a gente não vê como vai ficar. E a verdade é que às vezes a gente precisa, sabe o que? Se desfazer de alguns espaços. A gente precisa se desfazer de alguns cômodos, de algumas áreas dessa construção. Áreas, às vezes, que nós nos apegamos a ela. Sabe aquele quartinho que você não queria se desfazer? É tão bonitinho, é tão jeitosinho, não, eu queria deixar ele ali. E na verdade Deus está falando que você precisa derrubar esse espaço. Você precisa se desfazer desse espaço. Mas é um espaço que a gente gosta, é o nosso aconchego, a nossa comodidade. E Deus está falando, eu não quero isso para você. Mas a gente acaba se apegando e a gente não quer se desfazer das nossas coisas. Mas ao mesmo tempo a gente quer que Deus faça muita coisa em nós. E parece muito contraditório isso. Porque ao mesmo tempo que eu desejo a vontade de Deus, eu não quero se desfazer da minha vontade. Ao mesmo tempo que eu entendo que Deus é o dono da obra e Ele que decide, eu não quero deixar de construir os meus cômodos. Eu não quero deixar de construir os meus espaços que eu gosto, que eu prefiro estar, que eu me sinto à vontade e bem. Mas ao mesmo tempo eu quero que o dono da obra faça acontecer, que milagres aconteçam na nossa vida e na verdade nada vai acontecer. E muitas das vezes essas pessoas vão passar a vida murmurando e reclamando de Deus. Quando na verdade Deus falou, eu falei para você se desfazer disso. Eu falei para você deixar de viver dessa forma. Eu falei para você desconstruir muita coisa que você construiu, que não era a minha vontade. Então nós estamos em obra e estar em obra requer de nós atenção. A gente precisa estar atento no que nós estamos construindo. O que você está construindo? É aquilo que Deus determinou, se for, não continua firme nesse propósito, ainda que seja trabalhoso. Se é isso que Deus determinou, continue. Levante esse muro, está difícil, está trabalhoso, continue, porque é o que Deus determinou e vai dar certo. Mas se não é a vontade de Deus, irmão, pare um pouquinho, pense um pouquinho nas suas atitudes, pense um pouquinho naquilo que você está construindo para a sua vida e para a sua família. Porque isso vai acarretar lá no futuro. Aquilo que nós fazemos hoje é o que nós vamos viver lá no futuro. E existe uma coisa chamada lei da semeadura.
E essa nem Deus pode interferir. Nem Deus pode, porque aquilo que a gente planta, a gente colhe. Isso é o que Deus falou, é o que Deus determinou. Então não adianta a gente às vezes buscar a Deus se for uma semente nossa que nós semeamos. Não adianta a gente querer plantar uma coisa e colher outra. Não dá, não existe. Então a gente precisa, no meio dessa obra que a gente está, dessa construção, estar atento àquilo que nós estamos construindo. Estar extremamente sensível ao que o dono da obra está determinando nós fazermos. Até para nós não nos machucarmos. Quantas vezes isso acontece numa obra, numa construção, numa martelada que você dá, num prego que entrou, por falta de atenção nossa. Assim é na nossa vida. Às vezes é uma martelada que nós damos, é um prego que entrou por causa de uma falta de atenção nossa. Ou uma falta de paciência nossa. Porque nós dizemos, não, é a hora de martelar, não é aqui que eu vou. Deus está falando, não é aí. E a gente insiste. A gente quer porque não é aqui. Aquela coisa de, viu, o esposo e a esposa, não, o quadro vai ficar aqui. E ela fala assim, não, eu quero ficar aqui. E aí fica naquela briga. Ela sempre ganha, né? Mas fica naquela briga. Na verdade, quando a gente, parece que a gente faz assim com Deus. A gente está falando, Deus é aqui, Deus está falando, não é aqui, é aqui. Não, eu quero aqui, porque aqui vai ficar mais bonito, visualmente vai ficar perfeito aqui. Eu estou falando, é aqui. Então são coisas que a gente precisa estar atento, irmão, porque nós estamos em obra. Requer de nós uma atenção daquilo que nós estamos construindo. Porque a gente vai vivendo, os dias vão se passando, e o que será que eu construí? O que será que eu fiz? O que será que eu produzi? O que será que eu fiz para Deus, que Deus se agradou, o que foi vontade de Deus eu consegui fazer? Será que era uma preocupação em nós a respeito disso? Volta e meia me pergunto, será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que a vontade de Deus é essa para a minha vida? Tem que existir em nós essa preocupação, irmão, porque senão a gente vai vivendo, E aí as coisas que a gente faz, aí a gente vai se ligar e era para mim ter perguntado, era para mim ter orado, era para mim ter entendido a resposta de Deus, era para ter, e aí já é tarde demais. E aí já é uma parede que se desmoronou, já é algo que se desfez, e aí para construir de novo, vai dar mais trabalho. Vai requer mais atenção, mais cuidado, mais vontade, mais intensidade, mais busca pelo Senhor. Então nós estamos em obra e a gente precisa se atentar a isso. Existem coisas antigas, irmãos. Essa é interessante porque é aquilo que eu falo, existem coisas que a gente se apega tanto, existem coisas antigas que ela não vai ficar bem, ela não vai ficar boa no projeto que Deus estabeleceu. Existem coisas antigas que a gente tem que se desfazer. Não é assim, uma mudança, que a gente vai para uma outra casa, ou você está construindo um novo quarto, um novo cômodo, e você quer coisas novas ali. Uma cama nova, um cômodo novo, um armário novo, um guarda-roupa novo, são coisas novas. Mas parece que espiritualmente falando, a gente quer carregar o nosso armário velho para aquilo que é novo. A gente quer carregar as nossas coisas antigas para aquilo que Deus está falando assim, olha, viva um novo tempo, uma nova realidade, uma nova perspectiva, irmão. Sai do que já passou, esquece o que se passou. Não é assim que Paulo fala também, as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se faz novo. Então a gente precisa querer guardar as coisas antigas que Deus está falando para a gente se desfazer. Eu tenho certeza que Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Eu quero que você pare nessa noite extremamente reflexiva, uma mensagem para a gente refletir de verdade. Parar e pensar, eu estou em obra, eu estou construindo, eu estou edificando, e o que eu estou construindo? O que eu estou construindo? Qual é a casa que eu estou fazendo para Deus? A gente precisa refletir. Será que eu estou levando ressentimentos no meu coração? Será que aquelas mágoas antigas que estavam no meu coração ainda estão lá? Você está em obra, ainda há tempo de se desfazer disso. Você está em obra, irmão, ainda há tempo de se desfazer desses sentimentos, dessas angústias, desses pensamentos.
Quantas vezes no meio familiar, irmão, principalmente no meio da família, hoje nós estamos aqui no culto, segundo culto do mês, que é o culto da família. Quantas vezes o diabo não entra na família ali para colocar justamente esses sentimentos entre irmãos, entre pais, entre filhos, pessoas que se amam, de fato se amam, essa é a realidade, mas deixam e se permitem que tenham às vezes esses sentimentos em seus corações. Sabe, eu amo ele, mas sabe aquela, vamos dizer, como é conhecido ultimamente, aquele ranço, tem um ranço dessa pessoa. E aí o diabo vai trabalhando no coração através desse ranço, através desse sentimento, através dessa mágoa, e vamos dizer assim, vai jogando água nessa semente desse ranço, e isso vai crescendo. E cresce de tal maneira que quando você olha, está uma árvore imensa. E aí, para derrubar essa árvore vai ser muito difícil. Muito difícil. Só que o que Deus está falando para nós nessa noite, para a gente ir para casa pensando, nós ainda estamos em obra. E quando estamos, a obra ainda não está finalizada. Ou seja, há uma oportunidade ainda de a gente consertar as coisas. Há uma oportunidade de a gente refazer as coisas, ainda que dê mais trabalho, mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo de a gente mudar o nosso posicionamento, os nossos sentimentos. Querido, eu vou te falar uma coisa importante. Ainda dá tempo de pedir perdão. Porque o perdão, ele desconstrói muita coisa. O perdão, ele desfaz muita coisa. O perdão, eu digo que o perdão, ele alivia mais a pessoa que perdoa do que a pessoa que está recebendo o perdão. E quando você libera o perdão, irmão, independente se a pessoa vai receber ou não, quando você libera o perdão, você sente paz no seu coração. Você tem a certeza de que foi a coisa certa a se fazer. O seu coração traz alívio. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo aprovando a sua atitude. É o Espírito Santo confirmando as suas ações, falando, olha, pode ficar em paz, que não precisava ser feito, você fez. E é isso, irmão. É a gente fazer a coisa certa. É o que Deus está falando aos nossos corações nessa noite, uma mensagem muito reflexiva. E quando eu preparava ela, eu falava assim, olha, vai ser aquela mensagem que todo mundo vai ficar bem quietinho, bem só ouvindo, só a minha voz ali, aquele silêncio. Eu já imaginava tudo. Porque de fato, quando a gente prepara, a gente vai recebendo, a gente vai entendendo para nós. De fato, a gente está em uma obra e a gente precisa construir. A gente precisa pensar o que a gente está construindo. A gente precisa pensar o que a gente está produzindo e o que a gente está fazendo, se é a vontade de Deus ou não. Como eu falei, uma questão da obra, numa analogia que eu quero entender que vocês estejam entendendo comigo essas analogias. Uma analogia muito simples de uma casa, de uma construção, que de fato é de que a gente constrói muita coisa que não é para construir e deixa de fazer aquilo que deveria ser feito. E aí a nossa casa fica estranha, porque não era aquilo que Deus projetou para nós, não fazia parte do projeto inicial. Mas aquilo que eu falei, e volto a repetir, que Paulo falou há tempos atrás, aquele que iniciou a boa obra em nós, ele vai completar, ele vai concluir, não tenha certeza. Então a gente precisa se atentar não apenas no início do projeto, mas o durante o projeto, o decorrer desse projeto. É a forma como nós vamos de fato terminar esse projeto. É a maneira como nós vamos concluir esta obra. Ainda que a gente tenha começado às vezes com todo o gás, com todo o ímpeto, iniciamos a obra, nossa, está tudo bem, está tudo dando certo, está ficando lindo demais. Mas a gente precisa estar atento, porque a gente tem que estar até concluir. Jesus, quando esteve aqui, fisicamente no mundo, em que ele reúne os discípulos, ele reúne ali os seus 12 discípulos, e ele inicia um projeto, ele inicia uma obra com 12 discípulos. Mas a verdade é que ele termina a obra com 11 discípulos, porque um deles não chegou até o fim, não concluiu a obra. E não foi porque Deus não permitiu, foi porque ele decidiu acabar com a obra. Ainda que ele tenha traído Jesus, eu tenho certeza, irmão, que Jesus o perdoaria.
Porque de fato ele negou Jesus, ele traiu Jesus, mas Pedro também o fez. Pedro também o negou e por 3 vezes ele fez isso. Mas o que diferencia é que Pedro foi lá e se arrependeu. Pedro entendeu, não, eu preciso terminar o projeto. Eu preciso terminar aquilo que Deus iniciou lá. Mas Judas não. Judas decidiu interromper o projeto. Ainda que ele tenha traído Jesus, isso foi uma falta muito grave, mas eu tenho certeza que se ele se arrependesse, o Senhor o perdoaria. Porque tudo era parte de um cumprimento de uma promessa. Mas infelizmente, Judas toma a atitude de findar a obra, de encerrar a obra. Mas nós, de verdade, precisamos chegar até o final da nossa obra. Aquilo que o Senhor iniciou na nossa vida precisa ser concluído. E eu quero que você vá para casa com a certeza de que o dono da obra está do teu lado, o arquiteto dessa obra está contigo. Ainda que surjam questionamentos ou dúvidas de como você vai fazer, de como vai ser, do que você vai construir, pergunte para ele, não ponha um fim nessa obra. Não interrompa aquilo que Deus ainda não interrompeu. Não termine aquilo que Deus ainda não terminou. Entenda isso. O projeto precisa continuar. A construção, a obra precisa continuar até o final, irmão. Porque Deus, Ele é fiel para nós. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Como eu volto a repetir aqui, que a gente esteja olhando a nossa construção hoje e esteja muito feio essa obra. Pense, ainda não é a final. Vai ficar bonito. Vai ficar bonito. Entenda isso, entenda o projeto que Deus estabeleceu para você. O final dele vai ser lindo, irmão. Mas você precisa chegar no final para ver. Não faça como Judas, porque Judas olhou o projeto e viu que estava tudo arruinado. Judas olhou a situação e falou: está tudo acabado, não tem mais conserto. Quando na verdade Jesus está falando: tem conserto ainda tem oportunidade, ainda tem chance de construir uma nova construção. Ainda tem oportunidade de construir de novo. Faça isso, meu irmão. Se você se atentou, se você está olhando para você, eu quero que você olhe para dentro de você. Se você está percebendo que aquilo que você está construindo não é bom, se aquilo que você está fazendo não é bom, você tem a oportunidade de se desfazer e construir tudo de novo, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para você. Eu tenho certeza que você vai viver dias maravilhosos, você e a sua família, dentro dessa construção, dentro dessa obra que o Senhor projetou, dentro desse projeto que o Senhor estabeleceu para nós. Já estou encerrando, já estou indo além daquilo que eu imaginava. Então, querido, há uma obra em andamento. Existe uma obra que nós estamos vivendo ela nesse momento. E eu quero te dizer que o Senhor, Ele deseja concluir. O Senhor deseja que você vá até o final dela. Ainda que às vezes você está cansado, está cansativo. Existem momentos na obra que vai acontecer isso. Você vai se cansar, vai ficar cansativo, às vezes vai ficar até pesado. Mas sabe quando acontece isso? Sabe o que você tem que fazer? Descansar. Descansar, sabe aonde? Em Deus. Não é assim? A gente numa obra vai dar lugar e não chega no momento que está no limite e fala assim: não dá mais. Não dá mais já, os braços já nem levantam, não dá mais. Mas sabe o que você tem que fazer? Descansar. Porque amanhã é um novo dia. Amanhã as suas energias vão estar renovadas e você vai iniciar o dia para continuar a sua construção. É um novo dia, é assim que a gente tem que pensar. Está cansativo, está pesado, sabe o que eu vou fazer? Eu vou descansar em Deus. Porque eu tenho certeza que o Senhor há de renovar as minhas forças. E que amanhã vai ser um novo dia e a construção ela vai continuar para a honra e para a glória do Senhor. Essa é a nossa vida, esse é o nosso momento. Estamos em obra e não vamos parar de trabalhar. Estamos em obra e não vamos parar de construir. Estamos em obra e não vamos parar de ouvir o arquiteto. Não vamos ouvir o que Deus tem para fazer. E nós vamos fazer o que Deus determinou.
Quero que você vá para casa com essa palavra. Principalmente eu sei que você não vou lembrar daquilo que foi nos 20, 30 minutos que ele falou, mas eu quero que fique martelando no seu coração: eu estou em obra, o que eu estou construindo é a vontade de Deus ou não é? Vá para casa pensando nisso: o que eu estou construindo? Qual é o prédio, qual é a casa que eu estou fazendo? E eu tenho certeza que o Espírito Santo que habita no seu coração, ele vai te orientar, ele vai te aconselhar, ele vai te mostrar aquilo que tem que ser feito, da forma que tem que ser feito, as escolhas que você tem que fazer, o material que você tem que escolher, aquilo que você precisa empregar mais força, mais intensidade, momentos que você precisa relaxar um pouco mais, descansar. São os momentos da obra que Deus vai estar do teu lado, te aconselhando e te mostrando o que você precisa fazer. Amém? Eu queria chamar o Ministério de Louvor para cá já, a gente já está terminando a mensagem. O Ministério de Louvor, ele vai louvar uma canção que eu quero que você reflita de fato se Deus é aquele que está construindo a obra com você. Se Deus é aquele que está contigo lá nesse projeto. E talvez se você entrou por essas portas e não tenha nem pensado a respeito de iniciar uma obra, hoje é a oportunidade que você tem de iniciar uma obra, de iniciar esse projeto.
deseja iniciar esse projeto, essa obra, se você ainda não fez essa escolha, você tem hoje a oportunidade de vir aqui na frente e dizer: Senhor, faz a obra. Senhor, completa a obra que o Senhor começou a fazer. E talvez por um tempo eu me afastei, talvez por um tempo eu me ausentei, e a obra ela ficou lá paralisada, as coisas ficaram lá largadas, e na verdade Deus está falando: hoje é a oportunidade, hoje é o dia de recomeçar, hoje é o dia de iniciar novamente essa obra, de construir de novo, de se colocar na vontade e na presença de Deus. Se você deseja fazer isso nessa noite, venha aqui. Nós vamos orar por você, nós vamos entregar a sua vida nas mãos do Senhor, para que Ele conclua aquilo que Ele começou a fazer, porque nós acabamos de declarar que Ele é fiel para completar, para cumprir exatamente aquilo que Ele te prometeu. Mas se você não desejar, amém, que Deus possa lhe dar outras oportunidades. Eu queria somente que os irmãos de toda a igreja colocassem a mão no seu coração e orassem comigo. Pai, diante da Tua presença, Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos por essa mensagem tão reflexiva, Senhor. Uma mensagem que nos fez parar um pouquinho e pensar, Senhor, sobre de fato aquilo que nós já estamos construindo, Senhor, nesta hora. Que o Senhor seja de verdade o dono da nossa obra. Senhor, se existem algumas coisas que nós já estamos construindo ou fazendo, Senhor, desfaz de nós, Senhor, desfaz em nós isso, Senhor. Toda obra, seja ela construída por nós ou pelo nosso inimigo, Senhor, desfaz todo o mal, Senhor. Desfaz todo o laço, Senhor. Desfaz toda a interferência, Senhor, para que o Senhor possa concluir em nós a sua obra. Senhor, no nome do Senhor Jesus, Pai, que essa palavra possa produzir em nós o efeito desejado por Ti, Senhor. Possamos refletir durante essa semana, Senhor, sobre nossas ações, sobre nossas posturas, sobre nossos sentimentos, Senhor, sobre a nossa vida, nossa vida que está diante de Ti, Senhor. Muito obrigado por esta palavra, Senhor. Que a Tua igreja seja fortalecida ainda mais, Senhor, para que verdadeiramente possamos estar vivendo dias de obras, dias de construção, mas dias de alegria na Tua presença, Senhor, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus.